Olá a todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem pessoal, no vídeo de hoje nós vamos entrar num assunto delicado em que muitas pessoas tapam os ouvidos para não ouvir. A maioria não tem sequer ideia, do que está por trás do tema que vamos debater aqui hoje. E claro, a maioria que ouve rejeita o que vai ser debatido aqui no vídeo de hoje, que são as adulterações e enxertos que fizeram na tradução que chegou às nossas mãos do compêndio de livros que hoje chamamos de Bíblia. Ou seja, para quem conseguiu aí assistir principalmente aí o episódio 4 da série Netzarim, sabe que houve um combate praticamente político, do novo Sinédrio após a reforma judaica ortodoxa ali em Yavne, após ali o ano de 70. Esse combate, eles combateram os escritos nazarenos originais, que foram escritos em aramaico, foram escritos em hebraico e, claro, também em grego koiné. Então eles criaram ali através ali de um rabino chamado Akiva, eles criaram uma versão em grego koiné que foi abraçada pelos bispos da igreja após a morte dos apóstolos originais, dos únicos apóstolos, aliás. E, claro, após ali 325, após ali Constantino ter declarado o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, muitas adulterações foram feitas. E hoje nós vamos debater uma delas, que é o episódio da mulher adúltera, contido ali no Evangelho de Yohanan, traduzido por João, ali entre os capítulos 7, versículo 5-3, e também capítulo 8, versículo 11. Então, sem mais delongas, bora pro estudo, pessoal. O episódio da mulher adúltera. Esse trecho da Bíblia narra uma história acrescentada no Novo Testamento, posteriormente à época dos manuscritos originais. A história da mulher que, surpreendida em adultério, foi levada à presença do Messias pelos escribas e fariseus que, de acordo com a narração, pretendiam apedrejá-la. O relato da mulher adúltera é uma passagem bíblica bastante conhecida dos cristãos, em virtude de conter a famosa frase: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. No entanto, essa passagem, assim como o epílogo do Evangelho de Marcos, demonstra ser um dos problemas textuais mais significativos de toda a Bíblia. Não se trata apenas de um versículo ou um trecho curto, como acontece na maioria das vezes, mas de uma seção inteira, ou seja, de um relato com princípio, meio e fim. De acordo com análises comentadas por judeus convertidos em Yahushua HaMashiach, nome hebraico de Jesus o Messias, essa passagem é uma clara adulteração feita pela Igreja Católica, entre tantas outras adulterações do Novo Testamento, para amenizar os muitos escândalos ocorridos no seu clero e entre os reis católicos. Ou seja, pessoal, eles fizeram essa adulteração para passar pano aos pecados gravíssimos cometidos pelos reis, que governavam ali junto com a Igreja Católica na Europa medieval. Interessante, Continuemos. Primeiramente, no templo, onde acontece a passagem, não existia areia no chão. Por isso, Yahushua não poderia estar escrevendo com o dedo na areia. O piso do templo era de mármore, muito limpo e considerado território sagrado. Ou seja, para quem
já viu alguns estudos arqueológicos históricos sobre o segundo templo, o templo de Herodes, sabe que tanto a parte interna do templo quanto o pátio externo, o chão era totalmente de mármore, então não havia areia, não era um chão de areia, né? Sabemos que inclusive o pátio chamado Átrio dos Gentios, que ficava fora do templo, também era de mármore, era um local calçado, então não havia como ter areia ali. Começa o primeiro erro daí, né? Continuemos aqui. Em segundo lugar, de acordo com a instrução do Altíssimo, ou seja, a Torá do Altíssimo, dada em Deuteronômio, né, ou o livro de Devarim, capítulo 16, versículo 18, havia em cada cidade uma corte de justiça, chamado Sanhedrin, ou Sinédrio, composto por 20 juízes anciãos que tinham a função de investigar, julgar e condenar os transgressores da lei dentre o povo de Israel. Nenhum judeu ou israelita podia proferir qualquer julgamento ou sentença, tampouco aplicar a sentença de apedrejamento, pois também seria considerado transgressor da Torá do Altíssimo, isto é, um pecador. Ainda conforme a Torá do Altíssimo, ninguém poderia ser julgado pelo Sinédrio se não houvesse no mínimo 2 testemunhas, além dos réus. Para os casos de adultério, eram julgados 2 pessoas, o adúltero e a adúltera, e não apenas a mulher. Outra evidência da suspeita dessa passagem é que Yahushua HaMashiach jamais transgrediu e jamais transgrediria a Torá do Altíssimo, segundo o livro de 1 Yohanan Aleph, ou traduzida como 1 João, capítulo 3, versículo 5, pois, se fizesse, configuraria pecado, transgressão. De acordo com as obras de Geisler e Howe, aí de 1999, páginas 422 a 423, e Trebouli Barreira, 1999, página 497, o problema textual do trecho do Evangelho de Yohanan, né, capítulo 7, versículo 53 e capítulo 8, versículo 11, consiste no seguinte. Primeiro ponto, a passagem está ausente nos manuscritos da tradição alexandrina e em parte da cesariense e da ocidental. O manuscrito em grego mais antigo a registrar a passagem é o Códice Beza, na margem do Evangelho de Yohanan, produzido por volta do ano de 500 após o Messias. Seção 142, a linha A. Segundo ponto, ela não aparece nas traduções mais antigas da Bíblia feitas para o siríaco, copta, gótico e latim. Terceiro ponto, não há comentário algum acerca da passagem nas obras cristãs publicadas nos primeiros 11 séculos do cristianismo. Próximo ponto, não é citada pelos primeiros pais da igreja, né, ou pais do cristianismo. Próximo ponto, possui estilo e vocabulário diferentes do restante do quarto evangelho. Próximo ponto, o relato não se enquadra no contexto em que aparece, sendo muito pouco apropriado o lugar que ocupa entre Yohanan, capítulo 7, versículo 52 e capítulo 8, versículo 12. Há manuscritos em que o relato aparece após Yohanan, capítulo 7, versículo 36, Yohanan, capítulo 7, versículo 44, Yohanan, capítulo 21, versículo 14, e Lucas, capítulo 21, versículo 38. Muitos dos manuscritos que incluíram relato após Yohanan, capítulo 7, versículo 5.2, o assinalaram com um óbelo ou asterisco, a fim de indicar que se trata de uma passagem duvidosa.
podemos interpretar esses fatos como evidências de que a história da mulher adúltera não é parte integrante do Evangelho de Yohanan, ou seja, eles parecem indicar que estamos diante de um acréscimo posterior feito por copistas na margem de uma folha do Evangelho de Yohanan. Enquanto que os escribas israelitas cuidaram e protegeram as escrituras ao longo de milhares de anos, com rigorosos métodos de reprodução de cópias ensinados pelo Altíssimo, por outro lado, os copistas da Igreja Católica trataram a reprodução dos livros do que chamamos de Novo Testamento com extrema profanação, acrescentando trechos duvidosos e desconhecidos dos manuscritos originais. A história do início do catolicismo ou cristianismo, antes da oficialização da Igreja Católica, mostra que seus patrícios foram tomando aos poucos a liderança das mãos da Igreja de Jerusalém, isto é, das mãos dos judeus nazarenos que haviam herdado o ministério dos apóstolos. Eusébio de Cesareia cita em sua obra História Eclesiástica relatos do hebreu nazareno Egésipo. As obras literárias desses patrícios mostram que os evangelhos lidos pelos judeus nazarenos da época dos apóstolos eram escritos em hebraico. Tão logo que a liderança da igreja foi tomada de Jerusalém, iniciou-se uma perseguição gradual tanto aos judeus nazarenos quanto aos evangelhos, livros e cartas escritos em hebraico. É muito provável que nos séculos seguintes os movimentos gnósticos e heréticos surgidos foram criados pela própria Igreja Católica a fim de justificar perseguições e queima de livros que afrontassem a teologia romana cristã. Sem esse controle garantido, Roma jamais teria conseguido implantar com sucesso suas doutrinas teológicas, como o trinitarismo, teologia vigente hoje no cristianismo, que resume o Pai, o Filho e o Espírito Santo em um único Deus. Diferente dessa teologia, os apóstolos batizavam apenas em nome do Messias, segundo o livro de Mahasei Shihilim, traduzido por Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, capítulo 8, versículo 16, capítulo 10, versículo 48, capítulo 19, versículo 5, Romania, traduzido por Romanos, capítulo 6, versículo 3, e Coríntia Aleph, traduzido por 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Também é provável que o livro de Matitiarro, traduzido por Mateus, capítulo 28, versículo 19, fora adulterado, pois na Bíblia Peshita, escrita no siríaco aramaico, está escrito: portanto, ide, fazei talmidim, discípulos, em todas as nações, em meu nome. Diferentemente, nas traduções gregas, consta o acréscimo da trindade. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A história também deixou muitos documentos oficiais sobre esta perseguição católica. Durante os períodos de Inquisição, portar algum livro ou Bíblia em hebraico já era motivo suficiente de condenação à prática da judaização. Interessante, né, pessoal? Hoje, quando a gente defende a volta aos originais, e isso explica o nome deste canal, nós somos acusados de judaizantes perante aqueles que se recusam a abandonar aí essas doutrinas romanistas, essas doutrinas heréticas posteriores à verdadeira eclesia, à verdadeira igreja. Continuemos aqui. Talvez isto explica porque não chegou até nos dias atuais nenhum manuscrito original ou cópia escrito em hebraico, e as poucas cópias dos códices que existem escritas no siríaco aramaico, como a Bíblia Peshita, recebem o Novo Testamento traduzido do grego. Bem, pessoal, sobre esse ponto, nós sabemos aqui, para quem acompanhou o estudo, a série Netzarim lá do canal, se eu não me engano, no capítulo 4,
lá está escrito que os originais, na verdade, foram sendo comprados, né, pelos judeus que faziam parte do novo Sinédrio e escondidas, porque elas não podiam ser destruídas, porque lá continha o nome verdadeiro do Altíssimo, Yahweh Tsevaot. Então, as cópias mais antigas que temos em grego hoje, que chegaram às mãos dos bispos e que sobreviveram ao tempo, até os tempos de Constantino, na verdade já era uma cópia em grego já adulterada pelo próprio Sinédrio judaico, que combatia ali a conversão dos judeus ortodoxos para a igreja verdadeira. Continuemos aqui. Então, vamos lá. A foto a seguir mostra o manuscrito de Constantinopla do século IX, com a passagem da mulher adúltera escrita na margem, o que deixa uma clara evidência de adulteração do evangelho, escrito como acréscimo em uma época futura. Aí temos aí, né, duas fotos, né, e no topo e na margem direita de uma folha que está à direita, ali escrito tudo em grego, temos aí o acréscimo dessa passagem, né, pessoal? Então é isso, né? Terminamos o estudo por aqui. O que dá para entender, pessoal, é que há diversas evidências de adulteração. Ou seja, a sã doutrina, ela começou a ser combatida desde os primórdios, desde que os verdadeiros shilihim, ou apóstolos, ou emissários, começaram a criar a eclesia, ou no caso ali, a juntar as pessoas para a eclesia. Sabemos que a eclesia, a verdadeira igreja, ela nada mais é do que no caso ali, o cumprimento, né, da profecia descrita por Yehezkel, capítulo 37, versículos de 15 a 28, que eu já trouxe aqui no canal diversos vídeos atrás. Então, pessoal, o que eu peço para vocês que creem no Altíssimo, que creem no Messias, que creem nos profetas e que creem nas Escrituras, em sua totalidade, né? Quando falo em sua totalidade, me refiro ao Tanar, né? Aí também ali aos escritos nazarenos, a Brit Hadashah. Se vocês busquem pelos originais, pessoal, busquem pelos originais, porque muita coisa foi adulterada. Inclusive, o irmão Rômulo Marasquim, em um de seus vídeos, mostrou ali, detalhe, ele estava com uma interlinear, que é baseada já nestes escritos em grego koiné. E lá já estava dando indícios do acréscimo da Igreja Católica. Então, pessoal, é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Por isso, eu batizei o nome do canal como Buscando os Originais, para que vocês busquem os originais, para que saiamos desse engano. Não dá para ficar confiando no sistema religioso e em suas doutrinações, pessoal. É hora de despertar. Passamos por um tempo na história em que devemos despertar e nos apartar, nos afastar de tais doutrinas, de tais enganos, de tais heresias, né, produzidas aí pelo sistema religioso durante séculos. É hora de despertar, pessoal. Ok? Vou ficando por aqui. Que o Altíssimo, Yahweh Tsevaot, abençoe a cada um de vocês e aos seus respectivos lares. E que a luz do Mashiach, Yahushua HaMashiach, continue aí, dando um norte, dando entendimento, discernimento das separadas escrituras para vocês aí, ok? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado aí aos novos inscritos do canal. Por favor, né? Deixem o like, se possível, comentários. Gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito desses assuntos. E, claro, compartilhem com o máximo de pessoas possível, porque essas verdades elas devem ser ditas agora, porque em breve sabemos aí que
não vai ser fácil crer e estudar as Escrituras. Devemos estudar agora, porque em breve sabemos aí que algumas ferramentas do Estado vão ser ativadas e creio que as Escrituras serão proibidas muito em breve, a médio prazo. Ok, pessoal? Fiquem na paz todos e até o próximo vídeo.